Fala aí, moçada, beleza? Marcelo Uti aqui, e hoje a gente vai conversar sobre um tema que é um tema recorrente, é um tema que, vez ou outra, a gente acaba discutindo, rediscutindo, mas é um tema muito vivo ainda, muito presente em todos os jogadores, ou pelo menos nos universos dos jogadores de Airsoft no Brasil. Não só no Brasil, a gente vê isso também lá fora, mas aqui no Brasil, como é a nossa realidade, a gente percebe isso de forma muito mais grave, maior, tá? Bom, acho que quase todos os jogadores de Airsoft, e a grande parte, ou boa parte dos jogadores de Paintball, eles procuram a simulação militar como forma, né? Como modalidade a executar, a praticar. Então, naturalmente, a proximidade com os meios militares, a proximidade com o cenário militar, a proximidade com a realidade militar, ela é desejada. Mas às vezes ela ultrapassa muito os pontos, digamos, de crítica pessoal que a gente tem que ter, né? A gente tem que fazer uma avaliação por completa desses cenários para evitar incorrer num crime, cara. Há uma necessidade agora de a gente separar uma coisa, ok? Existem as pessoas, os grupos, os times, as organizações que fazem reencenação, que é chamado de reenact, ok? Então, a busca, justamente por ser igual, faz parte daquele processo. E quem faz o reenact, quem faz a reencenação, ele quer realmente ficar bem parecido mesmo com as unidades, as organizações, enfim, que ele se inspira, como forma de prestar uma homenagem, de remontar eventos históricos, de retratar momentos daquela unidade e trazer ao público a aproximação com que aquela unidade teve em combate. Então, quem faz o reenact tem essa, digamos, licença poética, ok? Tem essa licença, não vou dizer legal, porque nem sempre você tem a licença legal para fazer isso, mas você tem essa licença. Os filmes, por exemplo, fazem isso. Eles pegam unidades militares que existem e recriam, né, um cenário onde elas viveram. Então, às vezes você vê tanto uniforme, quanto insígnias, quanto patentes, quanto até mesmo nomes das pessoas são utilizados dessa forma. Só que isso é uma coisa bem à parte, ok? Por exemplo, o Galo de Briga teve um momento que nós estivemos junto com a Associação Nacional de Veteranos da FEB, Força Expedicionária Brasileira, em que nós nos trajamos como os pracinhas da Segunda Guerra Mundial. E fizemos algumas demonstrações do que seriam as patrulhas da FEB naquela época. Isso tudo foi ancorado dentro de autorização, tanto da associação que representa justamente os pracinhas, quanto dos próprios pracinhas, que estiveram presentes em grande parte das nossas demonstrações. Então a gente estava ali representando uma unidade que nós temos um amor, uma paixão enorme, um respeito gigantesco e que nós queríamos elevar, né? Trazer ao grande público a imagem, a noção de quem foram aquelas pessoas, em que cenários, em que condições elas interpretaram os seus papéis definitivos, decisivos na vida, né? Então a gente simplesmente estava prestando um respeito, prestando uma homenagem a essas pessoas que ainda são muito importantes para nós. Fizeram parte de um momento muito importante do Brasil. Isso é um exemplo, ok? O que não tem nada a ver com um time pegar uma insígnia de uma unidade militar qualquer e usar no seu uniforme como adereço de jogo. Isso não tem nada a ver. Por quê? É desrespeitoso. Até mesmo, eu vou te dar um exemplo, militares que pertencem a essas unidades devem evitar utilizar as insígnias da sua unidade quando estiverem jogando.
Por quê? Você, numa foto, está representando aquela unidade. A imagem que passa é que você está ali representando aquela corporação. Muitas pessoas utilizam manicacas. Manicaca é aquele bordado em círculo, em semicírculo, normalmente usado bem aqui no topo do ombro, de comandos, de operações especiais, de operações ribeirinhas. Aqui em Minas Gerais é muito comum você ver o montanha, que são todos cursos específicos para a área militar, normalmente quase que exclusivos para militares. Então é muito difícil o civil ter acesso a isso. Claro, se você foi militar, se você é militar e passou por esses cursos, lógico que você tem direito de usar. Mas ainda assim, você está carregando no seu ombro, a mensagem que você está passando para os outros é que é um treinamento, alguma coisa, daquela unidade. Então, por respeito às unidades, até mesmo você que faz parte da corporação, ou já fez parte da corporação, evite utilizar naquele momento. Porque a imagem, ela te diz isso. Quem vê de fora não vai ler. Não existe uma legenda falando, esse elemento participou dessa unidade militar, ou ele é militar da ativa, e ele tem esses cursos. A imagem que passa é que aquele curso tem esse pedaço, ou que aquela pessoa está fazendo aquilo ali, amparado pelos instrutores, ou pela a organização que presta aquele curso, pela corporação que presta aquele curso. E vamos supor que a pessoa que está com badge, com insígnia, com o distintivo, faça alguma coisa que não seja muito legal, que falte um pouco com a ética, com a moral em jogo, que desempenhe uma, digamos, manobra que não seja taticamente adequada, que a pessoa veja ali que há falhas grosseiras, que a pessoa foi infeliz em algum movimento. A imagem que passa é que quem está usando aquele distintivo, aquela manicaca, aquele badge, aquele patch, que passa que a organização não está preparando bem seus instrumentos, que pega mais mal do que faz bem. Eu não vou nem falar sobre a questão das patentes, porque isso aí eu acho que é senso comum que não se deve utilizar, né? Você ir para campo com uma graduação de um posto militar qualquer, por exemplo, cabo, sargento, tenente, capitão, coronel, tenente-coronel, é totalmente incabível, né? Então, mesmo que você e o seu time utilizem alguns tipos de graduação, a gente solicita para as pessoas o bom senso de evitar utilizar as mesmas graduações militares, para justamente evitar a confusão para quem está vendo, ok? Você não quer se associar a uma organização, um time, por exemplo, que tem uma confusão nesse sentido. Quem é você? Meu nome é Sargento Marcelo. Peraí, seu nome é Sargento? Nossa, que nome diferente, né? Você é sargento de verdade? Não, é só no time. Então, para evitar esse tipo de coisa, que é desagradável e não pega bem, nenhum militar gosta, entendeu? Você assumir uma graduação que você não tem direito, né? Que não lhe foi concedida institucionalmente. Então, evite esse tipo de coisa. Mas, como eu falei, eu não vou entrar muito nesse mérito, porque é uma seara completamente diferente do que eu quero tocar hoje nesse vídeo aqui. Mas os distintivos das unidades você deve evitar usar também, obviamente. Ok? Então, vamos supor, a gente tem no Brasil grandes corporações, temos as Forças Armadas, existem grandes cursos no Brasil, Guerra na Selva, o SIGs, a gente tem os comandos, a gente tem os Forças Especiais, nós temos o GRUMEC, né? Então temos unidades militares famosas, o BOP, então a gente tem que respeitar essas unidades e evitar, se não utilizar qualquer das suas insígnias, porque isso diz respeito único e exclusivamente a eles, cara. Você não tem direito de usar isso, ok? Se você é militar, volto a dizer, você sabe que você não vai usar. Você sabe que você vai evitar utilizar aquilo ali, porque você não quer misturar os canais. Agora pense você faz parte de uma organização particular, seu time, por exemplo, de Airsoft. Você gostaria de ver outra pessoa utilizando o badge, o patch, o distintivo do seu time? Uma pessoa que você não conhece. Você gostaria? Bom, acredito que a maioria dos senhores não.
primeira coisa que você vai pensar, quem é essa pessoa? Por que ele está usando o meu distintivo? Você pode até não conhecer todos os membros do seu time, os membros mais antigos, né? Mas você ainda vai ficar, pô, mas por que esse cara está usando o meu distintivo? Porque você assume, né? Se você pertence ao time, acaba que é o seu time. Então, o distintivo também é seu. Agora, imagine você utilizando o distintivo de uma unidade militar, uma unidade em que o combatente, em que o instruendo, teve que passar por provações terríveis para ter o direito de utilizar, de receber aquele distintivo especial. Como você acha que essa pessoa vai interpretar quando vê você utilizando o distintivo dele? Cara, deixa eu te ser bem sincero, não é legal não. Aqui no Brasil, a gente tem o jogo de cintura, né? O brasileiro é muito tranquilo, é muito carinhoso e tudo mais. Mas eu não vou te mentir, dependendo da situação e dependendo do caso, até uns tapas você pode vir a tomar. Por quê? Vai chegar um cara da corporação e falar, amigão, qual foi sua turma desse curso específico? Qual foi sua turma de montanha? Qual foi sua turma de operações especiais? Qual foi sua turma do Grumec? Se você não tiver as informações corretas, o cara vai falar, quem é você para estar usando isso, cara? E se o cara for um pouco mais esquentado, eu não estou falando nem incentivando esse tipo de coisa, você vai tomar uns tapas sim, meu amigo. Né? Não tá certo, pô, cara, mas também não tá certo você usar o distintivo do camarada. Né? Pode, inclusive, né? Não estou falando que vai ser, né? Um crime. Né? Você está utilizando, é falsidade ideológica. Você está trazendo a informação de uma coisa, você está usando uma coisa que não te pertence. Então você está querendo passar por ser aquela pessoa, ter benefícios com aquele tipo de indumentário ou aquele tipo de insígnia. Em muitos lugares, um uniforme da Polícia Militar, por exemplo, abre portas. Né? Em alguns lugares a pessoa pode entrar, por exemplo, num cinema pagando meia entrada. Né? Em alguns lugares as pessoas vão dar cortesia aos policiais, vão dar um café. Nem todo mundo aceita, obviamente. Mas às vezes ele vai receber. Da mesma forma, ele vai ser cobrado pela sua indumentário. Espera-se que ele tenha a conduta adequada da corporação que ele faz parte, que lhe corresponde. Então, gente, por favor, não misture os canais. Né? Mantenham-se dentro dos seus próprios times. Mantenham as suas identidades. Vocês têm condições e capacidades de criar sua própria imagem. O que vocês vão utilizar? Vou dar outro exemplo. Não é muito difícil você ver no Brasil pessoas usando bandeira dos Estados Unidos. Cara, você é brasileiro. Você aí, que está me assistindo, pertence a uma cidade, a um estado. Por que você não usa a bandeira do seu estado, do seu país? Não se aproprie da identidade de outros, cara. É feio. Se você tem uma identidade muito forte com essas nações, você até teria um direito de utilizar. Mas se você é brasileiro, dê preferência às suas cores, cara. Quais são suas cores? A minha cor é meu estado. E a cor do meu time. Então, no nosso caso, do Galo de Briga, nós temos tanta coisa para usar. Né? A gente tem os nossos pós-graduação, que não tem absolutamente nada a ver com os pós-graduação da polícia, das forças militares, das forças armadas. Tem nada a ver, nós temos uma identidade própria para isso. Nós temos a nossa graduação, ela não diz respeito a cursos especiais, nem nada. Ela diz respeito ao tipo de engajamento que você tem dentro do time. Nós temos nossos distintivos de cursos especiais, também nós temos, que não tem nada a ver com os cursos especiais das forças militares e das forças armadas. Então, a gente justamente procura diferenciar a nossa identidade visual da identidade visual predominante das forças armadas e das forças militares, cara. Né? Da polícia, polícia civil, polícia rodoviária federal, né? Da exército, marinha, aeronáutica. Então a gente está sempre se afastando disso. Se usamos bandeiras, predominantemente nossas bandeiras são de Minas Gerais, do Brasil. Dificilmente a gente usa de Belo Horizonte, que ela é um pouco mais elaborada. Essa é a minha gandola. Uma gandola de, né, não é nem de jogo, mas a bandeira que eu uso aqui, ó. Tá? Ela tá em Muticã, mas é Minas Gerais. Aliás, isso aqui foi presente de um grande amigo meu de São Paulo, Moutz, Fernando Moutinho. Cara, muito obrigado se estiver vendo esse vídeo. Lembrança para você, minha eterna gratidão e amizade, meu amigo. Você é um cara sensacional. Então, procure lembrar disso, cara. Não se aproprie daquilo que não te pertence.
né? Faça com os outros o que você gostaria que fizessem com você. Seja educado, cortês, hospitaleiro e respeite as organizações. Bom, além disso, evite utilizar nos argumentos dos seus jogos, dos eventos que você vai organizar, temas correlacionados com a realidade dessas corporações. É muito ruim quando você vai fazer um jogo e você chega lá, você tem que interpretar o BOP. Por quê? Traz o peso de eu ter que interpretar uma unidade que existe, cara. Traz toda a responsabilidade do mundo. Você acha que os caras vão gostar de ver você representando eles? Da mesma forma, unidades internacionais, o SEALs, o Delta Force, o SAS, o GS-19 e tantas outras. A Legião Estrangeira, né, são as mais famosas, né? Ou os comandos, né, o GRUMEC. Então, procure diminuir a aparição dessas unidades ou simplesmente excluir ela do cenário dos seus jogos. Crie próprias identidades. Evite citar países existentes nos seus enredos. Ok? Crie países. Em vez de falar Coreia do Norte, né, fala Otomânia ou Afeganistão, entendeu? Crie. Nada impede. E a identidade que você vai criar vai ser sua. Não pertence a outra pessoa. Pertence exclusivamente a vocês. Ok? Galera, esse é o recado que eu queria dar. Muito obrigado. Marcelucci, desligando aqui. Lembre-se sempre, cara, mantenha a integridade sobre seus atos e sobre as coisas que você faz. Ok? Never stop. Grande abraço.